Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus 24, versículos 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora você pula comigo para o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ainda comigo, 44 em diante. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluias? Aleluia, igreja? Glória a Deus. Queridos, a cada dia que passa, nós encontramos pessoas totalmente desmotivadas. A cada dia que passa, quando você vai falar com alguém sobre o Evangelho, a maioria das pessoas estão ignorando. Mas quando a palavra, ela começa a bater a sua porta, dizendo que Jesus está voltando, todos se desesperam. Todos começam a ficar ansiosos. E aí esse é o momento de nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Muitos se encontram à espera de um novo ano. 2017 está chegando. E quando nós nos deparamos com uma virada de ano, o que vem no nosso coração? Expectativa do melhor. Porém, o que nós temos mais ouvido nesses dias é que muitos estão sem expectativas. E aí o que Deus fala dentro da sua palavra a respeito disso? Nesta noite aqui, porque Ele vai renovar as tuas forças. Deus vai renovar as nossas forças, para que possamos juntos dar continuidade aos propósitos dEle, à vontade dEle, para que se cumpra sobre esta terra a vontade, o querer dEle. Para isso, eu preciso ter algumas atitudes, eu preciso fazer alguma coisa. Chegamos no final do ano, e a primeira coisa que nós temos no nosso coração é pedir. Pedir o ano 2017, um ano maravilhoso, um ano que eu possa casar, um ano que eu possa ir bem. Porém hoje, como você está? Como está o seu coração hoje? Se Jesus chegasse aqui e perguntasse para você: como está o teu coração? Qual seria a tua resposta? Desanimado? Chegando para Jesus e dizendo para Ele: Senhor, está tão difícil.
A minha vontade é de chutar o balde. A minha vontade é de verdadeiramente abandonar tudo. Jesus, você quer que eu seja sincero? Não aguento mais. Parece que eu estou remando contra a maré. Nada muda, nada acontece. Aí Jesus olha assim e diz: filho, filha, eu nunca disse para você que seria fácil. Eu nunca disse. Mas eu te fiz uma promessa e eu vou cumprir. Se você for fiel até o fim, eu vou te abençoar e você vai morar comigo. E aí, diante de todo esse quadro, o que eu preciso fazer para que as coisas mudem? Bota a mão no seu coração e faz essa pergunta para você. O que eu preciso fazer para que as coisas mudem? Deus quer mudar a nossa história. Deus quer renovar as nossas forças para continuarmos. Aleluias. Vamos juntos então aprender o que verdadeiramente eu preciso fazer para que as coisas mudem. Primeiro lugar, não abandone a esperança. Isaías 8:17 diz: esperarei pelo Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Nós sabemos de que as situações atuais têm roubado a esperança de muitos. Aquele jovem que sonha com um futuro promissor, ele já não consegue mais saber se vale a pena ou não investir no seu sonho. Ele não tem mais a esperança, porque a estabilidade já não bate mais as portas. É aquele esposo que não tem mais forças para continuar lutando. Aquele pai de família que corre atrás todos os dias para trazer o pão para dentro da sua casa. E quando ele sai da sua casa, ele se depara com as portas fechadas. E aí nós encontramos Jesus, que diz que vai ser o nosso amigo, o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Aos nossos olhos carnais, ele está tão distante. É aquele momento em que você olha para dentro da sua despensa e você diz: nossa, minha despensa está tão vazia. Mas Jesus disse que nada me faltaria. É aquele momento em que a doença bate à tua porta e você precisa de um remédio muito caro, mas a própria saúde, ela está totalmente derrotada, destruída. Aonde vai a nossa esperança? Como vai ficar a minha esperança diante de tanta notícia ruim? Aonde vai nascer esperança diante da dificuldade? Sabe, queridos, ter esperança quando tudo está maravilhoso é muito bom. Ter esperança quando você olha a sua despensa cheia, uau, é maravilhoso. Ter esperança quando eu posso ir para um lado, para o outro, declarando que nada vai me faltar, é maravilhoso. Ter esperança quando o meu casamento vai bombando a 100%, é maravilhoso. Mas uma coisa eu quero dizer: se você não tomar uma decisão hoje de continuar alimentando a sua esperança em Deus, os propósitos de Satanás de matar, roubar e destruir, ele se cumprirá sobre a tua vida. Nós precisamos tomar uma decisão. A esperança, ela mata sonhos. A falta de esperança, ela mata sonhos.
A falta de esperança, hoje eu ouvi um pastor falando isso, é uma realidade. A falta da esperança me impede de gerar vidas, de abençoar vidas. A falta de esperança faz com que eu declare ao mundo que Deus não existe. A falta de esperança faz com que eu lance este mundo, este Brasil, abismo direto. Deus tem chamado o seu povo a uma consciência. Deus tem chamado o seu povo para uma realidade. A realidade é, Ele está às portas. E Ele quer renovar as forças do seu povo. Porque se não for o povo de Deus a se levantar, esse mundo vai ser destruído. Famílias serão destruídas. Jovens serão jovens derrotados, fracassados. Então o que Deus quer que você faça é simples. Não abandone a esperança. Ele é a sua esperança. Ele é a nossa esperança. E Ele diz em Isaías 40, 29 e 31, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós sabemos de que trabalho, família, obra de Deus, tudo isso leva um pouco das nossas forças. Mas nós temos a esperança que a cada manhã, a cada toque do Pai, nós seremos renovados para continuar. E nós vamos cantar o hino da vitória. Essa é a promessa do nosso Pai. Ele quer te levar a lugares altos. Mas nenhum instante Ele disse para você que seria fácil. Nenhum instante Ele disse para você que seria um mar de rosas. Ele diz para cada um de nós: no mundo tereis aflições, mas eu venci. E se Ele venceu, e se você está nele, você também pode vencer. Aleluias! Toca aí no seu peito e diz: eu vou vencer. Você crê nisso, meu querido? E nós sabemos de que, mesmo quando nós estamos muito cansados, nós tiramos férias, amém? Nós tiramos férias para renovar as forças, para dar ânimo. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu querido? Aproveite aí esse tempo em que, tempo de festa, todo mundo sempre tira uma semana, não é isso? Tente tirar esse tempo para renovar as suas forças em Deus. Falar com Deus, ter um tempo com Deus, abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu confesso que eu estou cansado. Eu confesso, Senhor, que eu estou fadigado. Eu confesso, Senhor, que eu não tenho esperança. O Congresso lá está dizendo que vai arrebentar com todo mundo. Mas lembre-se de uma coisa: a palavra não vem do homem, a palavra vem de Deus. E se você estiver de pé, pode ter certeza que o inimigo vai cair. Aleluias! Segunda coisa que eu preciso fazer. Quantos aqui estão verdadeiramente dispostos a fazer alguma coisa para que a história de sua vida mude? Amém? Deus, Ele nos deu palavras assim poderosas. Romanos 8, diz assim, 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Deus tem trazido revelação para o seu povo. E uma das maiores revelações que eu compreendo do coração do meu Deus é que Ele tem chamado a sua igreja para adorá-lo em todo tempo. Deus tem chamado o seu povo para uma adoração contínua. Muitos perderam a esperança porque a dificuldade bateu a porta. Mas Deus tem chamado o seu povo. Queridos, preste atenção. Me adore na hora que você estiver com fome. Sabe por quê? Porque eu estarei levantando homens para te abençoar. Adore no momento em que a sua mesa estiver vazia. Porque enquanto você estiver me adorando, eu estou usando aquele irmão para trazer o sustento para a tua casa. Esse é o poder do nosso Deus. Como disse antes, ter esperança enquanto as coisas vão bem é a mesma coisa do que adorar a Deus enquanto tudo está bem. Espera a dificuldade bater na tua porta. E aí eu levo você a meditar sobre Mateus 24. Se nós estamos murmurando hoje, deixando de adorar ao Senhor hoje, pelas dificuldades, imagine no dia da tribulação. O que faremos no dia da tribulação? E Deus tem falado: igreja, os tempos estão difíceis, me adorem. Quantos aqui têm se levantado na madrugada para orar por esta nação? Quantos aqui têm se levantado pela manhã, experimentado entrar na presença do Pai e ficar meia hora, pelo menos meia hora, profetizando sobre as famílias desta nação? São esses que Deus está buscando. E pode ter certeza que aqueles que não dobram os joelhos, aqueles que não levantam as mãos para agradecer, para interceder, são os que mais fazem pedido para o próximo ano. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Adorar ao Senhor em todo tempo significa se render a todo tempo. Adorar ao Senhor em todo tempo é quando você ouve dizer que vai tudo mal, mas você tem a certeza que a tua oração vai mudar o curso da história. Adorar ao Senhor a todo tempo é adorar ao Senhor quando as lágrimas estão rolando no teu rosto. Adorar ao Senhor a todo tempo é quando alguém está dizendo não para você. Adorar ao Senhor a todo tempo é quando eu posso olhar a minha família e dizer: Senhor, com todas as tribulações, com todas as lutas, a minha família está de pé. Adore ao Senhor em todo tempo. Pastora, talvez você esteja falando isso porque você não passe por isso. Eu passo por tudo que vocês possam imaginar, mas eu escolhi adorar o Senhor em todo tempo. Eu escolhi adorar ao Senhor em todo tempo, porque eu sei que no momento das dificuldades, é esse Deus que vai me ajudar. É esse Deus que vai abrir portas aonde não há portas. É esse Deus que vai mudar o curso da minha história, da minha família, da minha descendência. E aí, nós podemos compreender que Deus, Ele nos dá vários ensinamentos de como fazer, como criar situações, ter atitudes para que as coisas mudem. E aí Ele diz: liberte-se das ofensas. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: você é ofendido?
Já se ofendeu com alguma coisa? Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Outras versões dizem, serão ofendidos. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tem alguém aborrecido nessa noite aqui? Glória a Deus, você está curado em nome de Jesus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ofensa, quando ela vem, ela não vem sozinha. A ofensa, ela acompanha a traição. Eles andam de mãos dadas. Sabe por que o número de desviados tem se aumentado na face da terra? Porque crente ofendido se ofende com qualquer coisa. Qualquer motivo é para se sentir doído. Qualquer coisa eu fico aborrecido. E aí Jesus está ensinando. Prestem atenção, meus filhos e minhas filhas. Eu chamei vocês para mudarem de fase. Eu chamei vocês para deixarem de ser meninos, para serem homens e mulheres valentes. Crente ficando de mal com o outro. Estou de mal. É assim, pastor? Ofendido. Crente que fica ofendido porque o irmão passou pela porta e não deu a paz do Senhor. Crente que fica ofendido porque não foi convidado para a célula. Crente que foi ofendido porque o líder chamou a atenção. Crente que fica ofendido porque o líder pede para não ficar correndo dentro do culto. Crente que fica ofendido por qualquer coisa. O que acontece logo em seguida a uma ofensa? Essa igreja não serve mais para mim. Não tem mais espaço para mim. Não vou ficar na igreja onde o fulano está. Vou mudar de igreja. Traição. Seguiu a traição. A ofensa seguiu o quê? A traição. Amigos traindo amigos, irmãos traindo irmãos. Sabe qual vai ser o final desse? E separá-lo-á e destinará a sua parte com quem? Com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Querido, sinto te informar. Se você não mudar hoje, é hoje. Você quer mudar alguma coisa na sua vida, na sua casa, na sua descendência? Mude hoje. Está ofendido com a esposa? Mude hoje. Está ofendido com o esposo? Mude hoje. Sabe por quê? Porque talvez amanhã você não tenha oportunidade e o teu lugar será no inferno. Não sou eu que estou dizendo não, hein? É a palavra. A ofensa gera traição. Se você for observar a estatística sobre traição, todos que praticaram a traição e foram traídos, passaram pela casa da ofensa. Se sentiram ofendidos. E nós precisamos mudar isso como igreja. Nós precisamos ter essa consciência. Como que o Espírito Santo vai ter liberdade no coração ofendido? Como que o Espírito Santo vai agir dentro da sua casa? Se você não consegue liberar o seu esposo ou liberar a sua esposa, liberar o irmão. Uma certa ocasião, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu vim aqui e eu estou pedindo, a bênção, porque eu não quero nem falar com o pastor Bruno, só queria falar com a senhora. E aí eu queria pedir a bênção da senhora, porque
não suporto mais olhar para fulano. Então eu quero pedir a bênção, porque pelo menos vou em paz. E aí eu disse para a pessoa assim, bom, você está indo pelo menos com uns 14 capetas nas costas. Porque com Jesus você não está indo. E eu paguei um preço, irmãos, porque essa pessoa saiu para o Itaipuaçu me arrebentando. E eu quero dizer para você que você, por mim, você não está abençoado. Porque eu não vou abençoar uma coisa suja dessa. Você quer ir? Vai até a pessoa, pede perdão a ela, confessa para ela como está o seu coração, depois você faz o que você achar melhor, mas eu não posso abençoar. Nossa, meu nome rodou pelos cantos da terra. E fui chamada de que pastora que amaldiçoa crente, enfim. Não demorou muito. Essa pessoa procurou para retornar e foi pedir perdão a outra pessoa. Se humilhou, mas essa pessoa faleceu. Ainda bem que ela teve oportunidade. É a palavra do Senhor diz: crente ofendido não cresce. Crente ofendido não entra na presença de Deus. Talvez muitos estejam dizendo: estou desanimado, estou enfraquecido, meu coração está abatido. E Deus está dizendo assim: olha para dentro de você. Você quer ser considerado como hipócrita? Você quer fazer parte disso? Eu quero mudar a tua vida. O problema é que nós queremos sempre colocar a culpa nos outros. E Deus está dizendo assim: olha para dentro de você. Por isso, meu querido, liberte-se das ofensas. Se sentiu ofendido, procura o teu irmão e diz para ele: querido, ora aqui por mim. Eu não posso sair daqui dessa maneira. Ora aqui por mim. Vamos orar juntos. Me ajuda. Tem crente que tem uma facilidade de se ofender. É aquele crente mimado. Já viu crente mimado, pastor? Crente mimado. Querido, você poderia, por favor, se sentar ali na outra cadeira, porque tem ali, né, o irmão que está nos visitando. Ah, eu sou melhor, tá certo. Vale mais nada. Mas meu dízimo presta. Não vale mais nada. Agora eu tenho que sair para o outro sentar. É assim que funciona. Querido, eu queria pedir para você, né, olha como você está cumprimentando o seu irmão. Agora quer me mandar até no jeito de falar com os outros. Vê se pode. Eu vou lá para outra igreja, porque pelo menos ninguém me perturba. Querido, procura ver se alguém está necessitado dentro da igreja. O que você pode fazer? Estou cansado de dar meu dízimo para essa igreja, minha oferta. Para onde é que vai? Não quero mais também. Crente ofendido. Crente inconstante. Jesus está batendo as portas. E Ele tem chamado a sua igreja para uma vida nova. Deus tem chamado a sua igreja para um encontro verdadeiro com a pessoa dEle. E nós precisamos mudar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Alguém está comigo aí, irmãos? Não, pastor, eu vou embora. Liberte-se das ofensas. Eu gosto muito das cartas de Timóteo, porque é um momento assim que, se você parar para meditar nessas cartas, você vai ver que é fácil obedecer. Não é fácil viver com as batalhas, conviver com as batalhas, mas é fácil obedecer. É fácil crescer diante do Pai, porque Ele deixou tudo para a gente. E Ele não quer te aprisionar. Ele quer que você seja livre. Ele quer que eu e você sejamos livres.
para que essa liberdade ela seja real na minha vida e na sua vida, nós precisamos praticar. E se a palavra do Senhor diz que a ofensa, ela traz a traição, que muitos trairão as suas amizades, os seus relacionamentos por causa da ofensa, por que não abandonar essa cadeia de Satanás? Por que não dizer: Satanás, você não vai me convencer? Eu não vou pecar contra o meu irmão, eu não vou pecar contra a minha casa, eu não vou pecar contra o meu esposo, contra a minha esposa. Eu quero ir para o céu. Quantos aqui querem ir para a glória? Então mude. Nós precisamos dizer não às ofensas. 2 Timóteo 15:16 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Liberte-se das ofensas. O ofendido sempre para ouvir aquilo que não presta. Já viu o ofendido dentro da igreja? Ele fica lá no portão: a paz do Senhor, querido, tudo bem? Ah, bem. As coisas não vão bem não. Mas por quê? O que você tem? Ah, sinceramente, tô legal não, entendeu? Pastor Carlos Araripe está se achando. Ih, mas esqueci que eu não posso falar contra a autoridade. É o que ensinam, né? Mas concordo muito com isso não, entendeu? Sabe por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Senta com ele, chama. É ofendido. Alguma coisa ele não gostou. Alguma coisa ele foi tocado. Aí ele começa a espalhar aquilo que não é agradável. E todo ofendido sempre está ligado ao ofendido, já viu? Todo ofendido está ligado, não está, pastor? Amém, igreja? Quando senta para conversar dois ofendidos, já viu? Mas olha, eu tenho que confessar uma coisa. Você sabia que eu também estou assim? Vamos fazer o seguinte, vamos dar o braço aqui, vamos sair nós dois. Olha, domingo que vem vai ter um culto maravilhoso lá na igreja tal. Mas não conta para ninguém não, entendeu? Porque aqui, ninguém deixa ninguém sair para lugar nenhum. Aqui é proibido. Entendeu? Vai não, porque eles se acham tal. Olha, não deixa o seu líder saber não. Senão, meu filho, seu nome vai estar lá na esquina. E aí você nunca mais vai subir no altar. E aí você nunca mais vai fazer nada. Conversa com ele meia hora e você vai descobrir que ele é ofendido. Liberte-se das ofensas. Bate aí no seu peito e diga: eu quero me libertar das ofensas. Glória a Deus. Não desanime diante das tristezas. Uau! Quantos aqui passam por momentos de tristeza? Vamos ver o que aconteceu com um líder abençoado. 2 Timóteo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e a de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de dia e de noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza,
de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou o prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem foi Paulo? Quem aqui conhece a história de Paulo? Paulo foi um grande homem de Deus, uma pessoa que era usada poderosamente, um homem que trabalhou em favor de Deus. Paulo agora está aprisionado, jogado dentro de um lugar frio. Aliás, diz a palavra que ele teve até febre, né? De tanta dor na alma, de um lugar tão quente. Não era frio lá, não era quente. Ele ficou com febre. Sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo, dentro da prisão, recebe a notícia que o seu filho amado, o seu filho de fé, o seu discípulo, também está doente da alma, querendo abandonar tudo, querendo largar, não aguentava mais a opressão, Timóteo falido espiritualmente. Paulo entristeceu. Diz a palavra que a alma dele ficou entristecida. Mas mesmo com toda a dor na alma, qual foi a atitude de Paulo? Encorajar Timóteo. E ele começou a trazer à memória de Timóteo tudo o que Deus tinha feito através deles, da caminhada deles. E aí Paulo começa, através da sua última carta, expressar para Timóteo: Timóteo, lembra da tua fé. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, Timóteo? A tua fé não foi baseada em uma palavra qualquer. A tua fé, Timóteo, foi baseada naquilo que tem de maior, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz bem claro que ele começou a trazer a memória de Timóteo. Sabe o que Deus está querendo dizer para cada um de nós nesta noite? Lembra de onde eu te tirei, cara? Lembra que eu já te usei para falar com aquele moço da padaria? Lembra que eu tirei você do inferno para que aquele que está lá na esquina veja que você é um instrumento de bênção? Deus está querendo trazer a nossa memória. E aí Paulo tentando animar, Paulo não deixou a tristeza invadir a alma dele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu falei para vocês a verdade. Eu disse para vocês que vocês iam sofrer. Eu disse para vocês que o casamento não é só mar de rosas, não, tem um monte de espinho. Mas eu estou capacitando você a ser transformado através do seu casamento. Sabe o que ele está querendo dizer, meu querido? Quando você estava no inferno, você teve força para me pedir ajuda. E eu te ajudei. E eu quero continuar fazendo o mesmo. Mas abandone a tristeza. Não deixe a tristeza roubar o brilho da glória de Deus sobre a tua vida. Por causa de tristeza, é que muitas pessoas estão se desviando, se afastando. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não abandono a Deus por nada, porque mesmo nessa prisão, se eu ainda tenho vida, é porque Ele me sustenta.
Timóteo, eu te avisei, Timóteo, que em alguns momentos muitos iriam te abandonar, muitos iriam te deixar como me deixaram. Quem lembra de Demas? Quem lembra de Demas? Paulo instruiu Demas. O que aconteceu com Demas? Abandonou Paulo no meio do caminho. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu filho, minha filha, meus queridos? Haverá momentos na sua vida que muitos vão te deixar no meio do caminho, mas o Senhor vai te sustentar até o fim. Ele vai sustentar até o fim. Da misericórdia, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Sabe o que acontece, meus queridos? Paulo estava doente, machucado. Paulo estava ferido. Eu até coloquei. Mas a palavra diz que um homem chamado Onesíforo, que levava água, comida e esperança para Paulo, todos os dias. Este homem foi um homem que aceitou a Jesus na caminhada de Paulo, em Éfeso. E quando Paulo falou de Jesus para este homem, todo mundo sabe que era difícil, soldados romanos, eles podiam ser mortos. Mas enquanto Paulo estava preso, este homem rodou todo aquele campo até achar Paulo. E aquele homem que um dia foi bênção sobre a vida dele, estava dentro daquele calabouço, doente, ferido. E sabe o que Paulo fazia? O que Onesíforo fazia todos os dias? Ele ia até Paulo, via Paulo chorando, Paulo entristecido, e ele dizia para Paulo: Paulo, meu querido, você não pode ficar assim. Cara, levanta a tua cabeça. Você vai sair daqui e vai dar continuidade àquilo que Deus tem feito. Paulo, eu quero te dar boas notícias. Sabe aquela semente que você deixou lá? Aquela semente está crescendo. Paulo, a sua palavra não foi vazia, Paulo. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Que Deus nos chamou como instrumento de poder sobre outras vidas. Deus nos chamou como instrumentos para dar coragem, liberar, ministrar unção sobre a vida de outras pessoas. Onesíforo foi este homem que encorajava Paulo todos os dias. Diz a palavra que ele levava água para Paulo. Você tem levado água para o seu irmão? Você tem sido esse instrumento para abastecer a alma do teu irmão? Deus tem chamado a sua igreja para que se despertem os onesíforos. Nós precisamos nos despertar como igreja. Que tipo de alimento você tem levado para a vida do seu irmão? Que tipo de alimento você tem levado para dentro da sua casa? E diz a palavra que Paulo continua dizendo para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo tinha essa força? Porque ele tinha um Onesíforo sobre a vida dele. Quem tem sido o Onesíforo sobre a tua vida, meu irmão? Quem tem sido? Aquele que no momento da sua angústia você pode dizer: socorre-me, ajuda-me, estou com sede. Será que nós temos levado o evangelho de uma forma banal? Ou nós temos nos
apropriado daquilo que é a verdade. E nós sabemos de que, se nós não levantarmos como igreja, muitos Paulos estarão morrendo. Diz a palavra que Onesíforo, ele se transformou em ajudante dos pastores. Quantos Onesíforos nós temos aqui nesta noite? Precisamos levantar Onesíforos. Ele se transformou em não um ajudante de um pastor, ajudante de pastores. Nós precisamos nos levantar como igreja, ajudar uns aos outros. Precisamos olhar um para o outro e saber que nós nos completamos. Não somos perfeitos, mas dependemos um do outro. E nós sabemos de que a coisa mais tremenda que eu vejo nesse quadro de Paulo e Onesíforo é que Paulo plantou uma semente no coração daquele homem. E aquilo que Paulo havia plantado, agora Paulo estava colhendo. E o mais interessante, que foi o segredo de Onesíforo, ele não desistiu enquanto ele não achou Paulo. Será que você tem desistido de alguém? Será que está muito fácil para você desistir do teu casamento? Será que está muito fácil para você desistir da tua igreja? Onesíforos não desistem da sua igreja. Onesíforos não desistem dos seus pastores. Onesíforos não são contaminados pelo diabo. Onesíforos vão até o fim. Quantos aqui desejam ser onesíforos? Tem pessoas que devem estar perguntando assim: nossa, que Bíblia é essa aí? Deus, eles têm chamado a cada um de nós. E o mais interessante é que Paulo, ele continua aconselhando, ele continua orientando a Timóteo. E eu vejo que quando você consegue entender o que Deus está falando através da sua palavra, entendendo que é a revelação plena dele, ele falou lá em Mateus coisas que nós não devemos praticar, e aí você vem na boca de Timóteo através de Paulo e recebe os mesmos ensinamentos. E ele diz que nós precisamos vigiar. Diz aí para o teu irmão: vigia, irmão. Segunda Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes o quê? Afasta-te. Está querendo que as coisas mudem na sua vida? Assuma um compromisso de Deus e vigie. Afasta-te é o que a palavra diz. Ele está dizendo que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Sabe por quê? O aumento do coração podre vai aumentar. Homens amantes de si mesmo, donos da verdade,
rancorosos, profanos. É o que a palavra está dizendo, meu querido. Amantes de si mesmos. Seja vigilante. Infelizmente o ser humano não se cuida em guardar a palavra e os mandamentos de Deus. E ainda por pensar que não é o fim, acham que podem fazer o que querem. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, Ele não vai avisar não, meu querido. Jornal Nacional não vai saber o dia que ele vai chegar não. Não pense vocês que corram para casa para ver o Fantástico, achando que o Fantástico vai dizer o dia que ele vem, que não vem não. E ele diz, cuide-se, vigie, vivem como querem. Que nada. Vou fazer o seguinte, deixa eu ir para um motel hoje, vou ralar todas. Amanhã eu peço perdão, Deus vai me dar mais uma semana. Não, Deus é bonzinho. Deus é bonzinho, mas Ele é fogo consumidor. E Ele está dizendo, vigie. Com tais, afasta-te. Afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. Sabe o que significa isso? Está entrando dentro da tua casa, tua mulher está de cabeça vazia, ele está fazendo a cabeça da tua mulher. Você, mulher, está dando espaço para que o seu marido também fique de cabeça vazia? Vai pagar preço. É isso que ele está dizendo. Da mesma forma que o homem e a mulher representam a presença de Deus sobre esta terra, é o Espírito Santo que quer agir sobre a tua vida e dizer, olha, você só vai ter um relacionamento comigo se você estiver puro, se você estiver limpo. É isso que ele está dizendo. Senhor, eu quero um ano de 2017 próspero, abençoado. Eu quero, Senhor, um 2017 para que o meu inimigo veja que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Muda primeiro. Tome atitude primeiro. O que você pode fazer para melhorar a tua situação? O que você pode fazer para melhorar a tua casa? O teu relacionamento com seus amigos? Mude a sua postura diante de Deus. Eu venho para o altar, eu louvo, aleluia, glória a Deus, levanto as mãos, mas quando eu desço do altar, eu não olho nem para o meu irmão. Está errado. Está errado. Mantenha-se vigilante. Sabe de uma coisa, meu querido? Deus não vai te buscar no bar da esquina. Deus não vai te buscar dentro do motel. Deus não vai te buscar vendo você através de um computador, vendo pornografia. Deus não vai te buscar enquanto você estiver contaminado. Paulo está dizendo, pessoas que se deixam levar. Deus quer a sua igreja santificada. Ele diz aqui, com aparência de piedade, lá vai o crente, o crente que é crente. Aparência de crente, aparência de piedade. Dentro da igreja, o anjo de candura. É o perfeito. Nossa. Tem mulheres que dizem até assim, nossa, eu queria um marido igual aquele ali. Vai lá, fica 2 dias com ele. Eu queria aquela mulher ali, nossa, mas aquela mulher ali, nossa. Olha, sinceramente, eu troco a minha e pego aquela ali, ainda banho de ouro. Pega, meu filho, pega. Mas lembre-se que não vai ter devolução. Você não sabe nem o que está pegando.
Eu sempre digo para marido que dá, não, porque eu não aguento mais a minha esposa. Eu falei, meu filho, experimenta pegar outra. Tu tá perdido. Os ensinamentos que aquele povo estava recebendo em Éfeso são os mesmos ensinamentos de hoje, vocês sabiam? Eles já estavam lá, Himeneu e Fileto, aquela galerinha lá, ensinando que podia se fazer tudo. Jesus já ressuscitou. Os ensinamentos não são hoje assim? Jesus já pagou todos os preços na cruz por mim. Sou lavado e remido no sangue de Jesus. Não é assim? Continue fazendo, porque no inferno eu não vou te encontrar não. Porque eu não vou para lá. São os mesmos ensinamentos. E por causa desses ensinamentos errados, eram que lares estavam sendo desfeitos. A televisão ensinando que você pode fazer tudo porque você é livre. As pessoas falando que você é independente. Ensinamentos errados. Vigie, meu querido, jovens. Vigie com aquele que entra e senta do teu lado e diz, você é livre. Faça o que você quiser fazer. Não faz não, porque vocês vão cair da ponte. E o tombo é feio. Ande em santidade. Ande em santidade. E aí nós encontramos Paulo ali naquele lugar, doente, triste, porque tudo aquilo que ele tinha ensinado estava se espalhando de maneira errada. Mas Paulo não desistiu. Paulo continuou na esperança, porque ele sabia que Deus iria fortalecê-lo na hora mais difícil. Deus está dizendo a você, nós precisamos renovar as nossas forças, de dia em dia, de hora em hora. Nós precisamos buscar a face desse Deus, porque Ele é o Deus que tem o melhor para nós. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com esse Cristo, o Cristo que derramou o sangue precioso pela minha vida e pela sua. E Ele diz que se nós não nos afastarmos dessas mentiras, nós vamos ser comparados aos hipócritas. Se você deseja viver o melhor de Deus, seja o melhor para Ele. Deixa Ele entrar no seu coração e fazer a obra que Ele precisa fazer. Deixa Ele movimentar as águas sobre a sua vida. Talvez você queira uma palavra que te emocione, te faça chorar. E Deus está dizendo, eu não quero que você chore, eu quero que você pratique, eu quero que você se levante, que você seja coluna, que você seja instrumento de bênção sobre esta nação, sobre as famílias desta terra. Ele tem convidado você e sua casa para adorá-lo. Para adorá-lo. Como tem sido a adoração dentro da sua casa? Qual o nível de tristeza que você anda? Que você não quer se envolver mais com nada, você quer abandonar tudo. Será que essa tristeza é maior do que aquilo que Deus te prometeu? Do que aquilo que Deus falou que iria fazer para você e através de você? O que você espera? Deus quer te conceder. Mas Deus quer que você tenha um compromisso com Ele, com uma palavra dEle. Está sem esperança? Levante-se nessa noite dizendo, Senhor,
eu quero renovar as minhas forças para continuar. Eu não vou parar. Eu não vou estar separado com os hipócritas. Tu vai ter orgulho da minha vida, porque eu escolhi te servir. Eu escolhi te adorar. Eu escolhi, Senhor, ser santo. E eu vou fazer a minha parte, porque eu vou colher o melhor. Se você entrou aqui ofendido, se você entrou aqui entristecido, se você entrou aqui com vontade de desistir, com vontade de abandonar tudo, eu quero dizer que Deus está te dando a oportunidade hoje, de dar um passo para uma vida transformada, para uma vida cheia da graça de Deus. E todos saberão quem é o seu Deus e quem é você diante de Deus. Coloque-se de pé.